sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast A Vida é Delas, podcast do Diário do Nordeste, onde a voz feminina tem o protagonismo que merece. Eu sou Thais Lopes, jornalista do Sistema Verdes Mares, e é um prazer enorme ter você comigo a partir de agora. No episódio de hoje, nós vamos conhecer a trajetória de uma mulher muito inspiradora. Ela que se dedica ao próximo, uma vida toda dedicada ao amor, à doação, às pessoas que mais precisam. Eu estou falando da irmã Conceição, que está aqui com a gente, ela que há quase 40 anos se dedica a cuidar, a apoiar crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer, esses jovens que chegam de várias cidades do interior do Ceará e até mesmo de outros estados e buscam na irmã Conceição e no lar Amigo de Jesus esse apoio, esse acolhimento, esse lar que é sinônimo de acolhimento, de fé e também de esperança. Não tem mais palavras suficientes para conseguir falar da irmã Conceição. Ela que é conhecida como Irmã Sorriso, e por que será, irmã Por que Conceição? será? Por que será? Por que será? Olha, eu já vou começando dizendo que esse sorriso faz parte do meu ser. Hã. Esse sorriso é que é a missão, é a alegria, é a vocação que Deus me deu. Faz parte do meu organismo, da minha energia. Nós somos, Thaís, condutores de uma energia positiva, boa. Às vezes as pessoas não usam isso, mas é para a gente usar. E o sorriso é a ferramenta disso, né, Então para a gente eu quero traduzir essa saudar todo mundo aí energia. que está escutando, né. Ah, um A gen prazer, um irmã. prazer também, Thaís. Enorme recebê-la. Nesses quase 2 anos de podcast A Vida é Delas, que é todo dedicado a nós mulheres, Uhum. eu estava pensando antes de começar esse episódio, e há algumas semanas atrás, eu estava pensando: "Tá faltando a irmã Conceição aqui", porque falar da irmã Conceição é falar de referência, de cuidado, de amor, de solidariedade. A irmã Conceição é conhecida, por onde ela passa todo mundo chega, quer um abraço, quer sentir essa energia. Foi exatamente assim quando ela entrou aqui na redação do Sistema Verdes Mares. Então, irmã, hoje a gente quer conhecer um pouco mais sobre a irmã Conceição, sobre o trabalho que é desenvolvido no Lar Amigos de Jesus. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão sair desse episódio ainda mais inspiradas pela sua história e pela sua dedicação e amor ao próximo, tá certo? Eu tenho certeza que as pessoas vão ver me ver, mas ver com você também juntas, vai ser melhor ainda. É, Olha tomara. Eu aí. quero ser apenas ponte para que essa história chegue a mais pessoas, tá bom? Tá certo, Irmã, eu quero querida. começar lá do comecinho mesmo, Uhum. né, porque a irmã Conceição, gente, ela não nasceu aqui no Ceará, apesar de já ter, né, o registro, É, assim, de cidadã cidadã cearense, cearense. mas ela não nasceu aqui no Ceará, mas é de família do interior, de Massapê, mas eu não vou contar, quem vai contar é ela. Vamos contar essa É. história linda. E fica à vontade, irmã, por onde você quer começar? Pois é, Thaís. Eh Meu pai era aeronáutica. Então, nessa época, nós estávamos no Rio Grande do Norte, Natal, na base aérea, morávamos nas casas da base aérea, e lá eu nasci. Logo depois, meu pai veio para Fortaleza, aí teve outro filho, o último, são 6 filhos São na minha 6 filhos no família, total, 6 de filhos no mesmo pai e total, mesma mãe. o mesmo pai e mesma mãe. Meu pai é muito religioso, meus pais, muito religiosos, e a gente, assim, herdou isso também. A minha formação foi uma formação católica, disciplinar, indo para a igreja, conhecendo os santos e acompanhando, toda a educação. Meu pai era de perto, meu pai e minha mãe é educadora, professora, Educadora, era professora, ela ensinava no Mobral, olha aí, que lá as lindo. senhorinhas tinham uma paciência com as senhoras, e meu pai da aeronáutica. E ele, apesar de ser civil, mas ele trabalhava muito próximo do coronel lá, Sim, e por conta do disso ele viajava comandante. muito e vocês E acabavam viajava, viajando e também, né, não, se ele mudando. só saía com a família. Só saía Sem com a a família, ele família. não ia para nenhum lugar. Era lá a ponte dele, a fonte de tudo era a família, não saía de perto da família. Então, isso e outra coisa, a família toda, era assim, uma muita liberdade, muito amor, nós tínhamos a gente, fazia refeições juntas, à noite a gente rezava o terço, eu me lembro demais. E a gente só podia fazer qualquer coisa se meu pai chegava e rezava o terço com todo mundo, às vezes dizia assim: "Olha, Francisco, tem aí meu pai é Francisco Albuquerque Aguiar, minha mãe Maria de Luz Dias Albuquerque". E ele dizia A mamãe dizia assim: "Olha, tem alguma coisa aí para a gente conversar, porque os meninos estão fazendo umas coisas aí", e o papai: "Vamos rezar primeiro".
rezava olhando por 2 quadros que nós tínhamos, quadro do Coração de Jesus, Coração de Maria, e mais para cá o quadro São Francisco de Assis. O papai tinha muita devoção a São Francisco da Chaga. E a gente rezava, quando era depois, a mamãe dizia: olha, ouve isso, ouve aquilo. Ele disse assim, olhava, tirava o cinturão, botava aqui e dizia assim: quando completar 100, aí esse 100 nunca chegou. Nós crescemos, mas isso aí era uma maneira de a gente dizer que ele tinha aquela autoridade, né? Sim, a autoridade Mas de era, pai, né? mas era muito amoroso. Todos os dois amorosos, e brincava com a gente na calçada, com as colegas. Então era muito bom. E aí, a minha E pergunta fazia a agora. redação, assim, papai, porque naquele tempo a gente tinha que ler uns 3, 4 livros, né? No colégio, no ginásio, chamava ginásio. E eu chegava lá: papai, eu tenho que fazer aqui a dissertação, o senhor faz por mim? Dizia: de jeito nenhum, posso corrigir. Ele é muito culto, papai, fazia muitos discursos. E aí, quando eu entregava para ele dizia assim: está faltando isso, tem que ter um começo, meio e um fim. Pronto, aí você vai tirar uma boa nota. A importância dos pais, né, a Importante, base da família, né, a para a base. educação dos filhos, né, Mas e, 6 e, a- filhos, não é e, fácil assim, né. ir para a igreja todos juntos, não é ir na frente, não. Todos juntos a gente ia para a igreja do Cristo Rei, Desde pequenininho. desde pequenininho. Todo mundo, não tinha esse negócio de dizer que porque é pequeno não vai para a igreja, vai para a igreja também. E a catequese também. Eu fiz a primeira comunhão com meus pais, não foi catequista, não. Sério? Meus pais, fiz a primeira comunhão no Coração de Jesus, na igreja do Coração de Sim, linda aquela Jesus. igreja. Linda. E eu fui lá, me confessei com o frade, fiz a minha primeira comunhão com meus pais. E todos os meus irmãos também foram dessa maneira. Ele Uhum. disse que ele que era responsável, os pais eram responsáveis pela catequese dos filhos. Que Acho lindo, que é um que exemplo muito lindo. bonito. E Eu tenho muita demais. saudade, porque ele era uma pessoa, ele faleceu com 94 anos, minha mãe com 96 anos. E viveram Viveram muito. muito e viveram bem. Eu puxei aos 2 ao mesmo tempo. Mas esse jeito alegre, esse carisma, puxou a quem? Da mãe ou do pai? Um pouquinho do pai, Do mais o pai. pai, né, É. que o pai era muito assim, tinha muita felicidade, falava com todo mundo, Tinha esse tinha um sorriso. sorriso, ele, tomava conta de toda o quarteirão todo, a rua toda, ele dava conta de tudo que estava acontecendo, alguma situação difícil ele ia lá para ajeitar, ele era muito disponível. Que maravilha. Então, basicamente, a senhora só nasceu em Natal, Rio Só fui Grande do nascer. Norte, mas a Bebezinho família já vi, é de é, Massapê, interior do a minha Ceará. família toda é de Massapê, aquela região, Chegou a morar em Sobral. Massapê? Não, nunca morei, mas as férias era garantido lá, na casa dos meus Ah, na avós. casa dos Joaquim avós. Dias, Que que é parente do Miguel Dias, né, sim. meu avô é irmão do Miguel Dias. Ah, eu não sabia Joaquim não. Dias, Miguel Dias, Que legal, meu irmã. avôzinho. E Então aí, praticamente é, infância, adolescência e tudo em Fortaleza, já morava em já morava Fortaleza? em Fortaleza, aí as férias ia pra Massapê. Sim. E como era a Era menina muito irmã bom. a menina Conceição, não era nem irmã ainda, né. Como é que É, foi a infância aqui? Além, claro, de ter toda essa vida religiosa junto com os é. pais e tudo mais, como é que era a menina Conceição? Eu, do grupo de colegas, eu era a pessoa mais responsável. Todo mundo, os pais, se a Conceição fosse junto, tá tudo bem. Se a Conceição não fosse, não ia, não. Os passeios de colega, né, de passear por uma tertulhazinha, brincar no meio da rua, tirar siriguela não sei aonde, lá no outro quarteirão, Tamarino, ir para a praia, né? Passear na Ah, praia, lá ia todo mundo era junto, responsável, mas adorava brincar, então. brincava demais. E eu fui uma pessoa, eu fui uma criança e uma adolescente muito feliz. Eu não tive nenhuma situação difícil, eu não me lembro de nenhuma situação difícil na minha vida. Eu era muito entrosada com todo mundo, sempre nesse sorriso assim, dessa maneira, todo mundo me via bem. E as pessoas, as colegas tinham os problemas delas e a gente bota a Conceição no meio e pronto. Então a gente eu sou muito animada, nada para trás, eu sou sempre assim, animada. Isso eu puxei do meu pai, porque meu pai, quando eu dizia qualquer coisa o que estava acontecendo, se for negativo, nem me diga. Sempre muito otimista, então. Otimista. Sempre, toda a nossa formação foi isso, o diálogo, a nossa convivência foi de alegria.
E foi de resolver a situação, sabe? E eu sou do mesmo jeito. Eu gosto de resolver. Só para dizer assim, tem na nossa casa tem uma, você conhece lá, tem uma rampa e a luz que abre, tem uma tomadazinha que abre as luzes. E a criança para lá e todo mundo, a criança que passava, ele pam, 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 pam. Aí eu disse, vixe, mas isso vai já queimar. Aí sabe o que eu fiz? Hã. Peguei, mandei chamei o rapaz, botei lá em cima, ele não alcança. Pronto. Aí Re ele nem se Tá lembra mais. resolvido. Não precisa nem dizer nada. Eu vai lá, coloca lá. Eu sou desse jeito. Como meus pais eram assim também. Era de resolver. Não era de fazer outro problema ou de causar, causar muita revolução por causa de uma coisa. Então Eu ajudou a podia cuidar ali resolver. dos irmãos também, dos É, 6, se meus era irmãos era do a mesmo quinta irmã, jeito. a quinta filha, não é Era, isso? nasceu a Paula e o Joaquim César. A Maria Auxiliadora e o Antônio. Depois a Maria da Conceição e depois o Francisco das Chagas. Um homem ou mulher? Uma Uma mulher. mulher e um homem. Uma Uma mulher e um mulher e homem. um homem. Minha Maravilha. gente, É parece tudo organizado. tudo organizado, é isso. E, Porque geralmente a e mulher tem nós uns 3 somos meninos, muito depois tem uma unidos. menina. São Somos unidos? muito unidos. A gente dialoga muito. É muito bom. E os nomes Minha são todos família. religiosos, não é? Que a É. senhora estava me E contando. nascia naquele mês, o mês do santo. Paula Francinete, outubro, mês do santo. E assim, o Antônio também no mês do santo. Conceição, que é o mês de Mês de dezembro, que é Imaculada dezembro. Conceição. Olha aí, gente. Então, Pois é. isso eu acho que é importante, porque a gente deve, a gente sabe como é que tudo aconteceu, né? Como é que meus pais idealizaram a família, né? Voltada para a fé, para Deus, né? Porque onde tem Deus, tudo acontece de melhor. Quando não tem Deus, interessante que eu nunca vi meu pai assim discutir de frente. Mas tinha aquelas coisinhas, né? E aí, quando eu chegava lá, eu vinha do colégio, professora, né? Eu me aposentei como professora. Quando eu chegava lá em casa, e eu disse, mamãe, o que está acontecendo com o papai? Minha filha, eu já estou saindo para a escola, nem sei. E quando era o contrário, assim, o que a mamãe tem? Minha filha, eu sou bem moco, não sei o que ela está dizendo. E aí passava, e mais tarde estava tudo bem novamente. Alguma coisinha, a louça deixou a louça colar, muita roupa. Ai, não sei o que, você só fica jogando louça aqui, você aborrecia com isso. E aí, de repente, era isso, tomou, não sei nem o que é que está falando. E o papai cozinhava muito bem, mas não gostava de lavar a louça. Mas cozinhar era Ele com ele dividia as mesmo. tarefas, então um É, cozinhava é. e o Eu outro andava com um paninho lavava. aqui para fazer as comidas. E ficava tarde da noite conversando com a mamãe como é que ia ser no outro dia as comidas e rezava, só ia dormir depois que rezava o texto, os dois juntinhos, Que rezando o texto lindo, lá. que lindo. Ela encostava assim na rede, o papai encostava na cama e ia rezando o texto, olhando para o quadrozinho. No quarto, quando eu passava no quarto, ele estava assim, não, estão rezando, nós estamos rezando. Não é à toa que eles conseguiram formar essa família tão linda, né, É, tão e todos abençoada. eles muito católicos, muito participativos na igreja, ajudando o dízimo, ajudando os seminaristas, nunca deixou de ajudar os seminaristas, a formação dos seminaristas, né? Eles iam, eu morava pertinho da prainha, e a gente ia também para a igreja da prainha, para a igreja do Cristo Rei, e sempre aparecia aquele movimento para ajudar os seminaristas. Então era muito bom, viu? E em que momento Então, da sua vida, irmã, eh, a senhora recebeu um chamado para seguir a vida religiosa de uma forma mais entrega, de uma forma mais profissional mesmo? Quando foi, em que momento, com quantos anos, quando que, pela primeira vez, a senhora disse assim: "É isso que eu quero seguir essa vida eu religiosa"? acredito que eu já nasci com isso. Eu já nasci com essa tina, né? Até tentei ver se tinha uma outra coisa, namorar, mas eu não dava certo, não. Não dava certo porque na minha cabeça era ter muitos filhos. E até tive um namoradinho, estava até animado, né, para casar. E aí eu disse: "Não, não dá certo não". E vamos procurar uma casa, e eu só colocando assim "Não, não dá certo essa casa". Eu só olhava uma capela, deve estar faltando outro quarto. "Que quarto é esse? Vai ter outro filho?" Era a capela. Então eu não me colocava como uma pessoa que tivesse uma família, eu queria uma família maior, uma família com muitos filhos, que eu pudesse cuidar das pessoas. Eu sou muito sensível às necessidades
das pessoas. Eu sou muito sensível das crianças, dos Ah, isso não doentes. temos dúvida. Eu vou para frente, eu quero ajudar. E foi por isso que eu digo eu, mas não é eu, é toda aquela o conjunto de pessoas que andavam comigo. Sempre eu trabalhei em cartório, eu sempre fazia, apaziguava tudo que acontecia, levando para a igreja da Nossa Senhora de Fátima, vamos fazer um retiro, vamos fazer uma reflexão no dia X, assim, assim. Eu sempre gostei dessas coisas. Fazer, colocar Deus no coração das pessoas. Na juventude, o jovem é muito agitado, e eu percebia isso. Eu disse, vamos apaziguar. Nós tínhamos uma irmandade em frente à minha casa, que eram as Capuchinhas, e eu vivia lá. Isso com Eu, quantos anos, mais ou eu menos? já, 12 anos de 12 anos, idade, 13 anos, por mais ou ali. menos isso, eu já estava no movimento e já andando nessas das capuchinhas, já passeando com ela, já participando dos retiros. E aí tinha aquele momento que eu estava com a minha turminha, né? Podemos dizer, com meus Aham. colegas, brincando e tudo, era o São João. Eu gostava muito de anime, eu sempre fui muito para frente. Eu ia ser a mãe da. Nunca fui noivo, nunca fui a noivo, mas Aham. a mãe da noiva, a mãe do noivo, estava à disposição, ou então aquela que ia apresentar a quadrilha. Já tinha um espírito de liderança ali Pronto, no grupo. Eu isso acho que é mesmo. isso, que aí É, vamos fazer acontecer. já Onde que tem que trabalhar para poder fazer acontecer onde e vocês aí eu estavam? fui meu coração foi florindo mais, aí comecei a participar dos movimentos de jovens, grupo de jovens, depois das missões, grupo de jovens, no São Antauap, né, ia na catedral, eu era responsável pela adoração santíssima, nas quinta-feiras, com o moço Tito Guedes, e depois eu fui fazer teologia, depois fui para as missões, eu tinha missões também na Travessa da Graviola, eu fiz missões no Pará, e no Distrito Federal, e na Diocese da Pipoca, que até hoje nós estamos nessa missão também, assessorando lá, em alguns momentos, a paróquia Santa Rita de Cássia, onde hoje eu já vou para a festa de Santa Rita de Cássia, já está em festa. Ah, E amanhã vamos maravilha. dar uma formação para os ministros de Eucaristia. Então, nós temos essa coisa de fazer acontecer a igreja viva. Eu tenho muito essa tendência de igreja. Então, tudo que foi de criança foi muito válido, porque foi muita felicidade. Eu não tive nenhum impedimento de nada, nada, nada. Minha mãe ficou assim um pouco triste, porque ela disse: tão bom que tivesse casado, não era? Mas você não quer, É, era então uma é outra melhor. pergunta, como que a sua É, família recebeu essa notícia de que a senhora gostaria naquela época, gostaria de seguir a vida religiosa, de se tornar freira? Como a é, família recebeu essa, é. essa notícia? O meu pai foi melhor, né? Meu pai sempre me apoiou em tudo. Minha mãe ainda ficou assim, meio triste, né? E tudo. Mas será que vai dar certo e Toda tudo mãe quer, né, mais, que a né? filha case, crie a Casa e família, tudo. né? Mas o meu pai disse assim: deixa a sua mãe comigo. Meu pai resolvia: deixa ela comigo. Vai fazer o que você quer. A felicidade está em você. Eu já pertencia ao movimento vocacional, das Irmãs de Caridade, das Capuchinhas, da Rainha de Coral. Eu tinha muitas congregações que eu participava de todo aquele retiro com as religiosas, então conhecia muitas congregações. Mas uma coisa é quando a gente quer, outra coisa é que Deus quer. Sim, Então, Deus exatamente. não deixou eu ir para nenhuma congregação. Participava de tudo, mas não entrei. Nós fundamos uma comunidade. Então, eu não sou eu, sou nós. É uma comunidade que tem como carisma evangelizar através da caridade, fraternidade e solidariedade. Solidariedade é o que nós fazemos hoje. Ser solidário para com as crianças com câncer, a exemplo de Jesus. Jesus foi solidário no momento que acolhia as crianças, os enfermos, perdoava os pecadores, fazia até a ressurreição. Então, tudo isso me chamou a atenção. E hoje a gente traz esse carisma de solidariedade para o lar amigo de Jesus. Então, ser solidário para o lar amigo de Jesus é isso: é acolher, é amar, é dar dignidade, é fazer acontecer o tratamento dessas crianças que a gente abraçou essa causa não veio por acaso, Por que essa causa, não irmã? veio por acaso. Eu fui visitar no hospital e vi a situação daquelas famílias com as crianças. No meu ver,
câncer não era para criança, era só adultos. Eu não sabia nem que existia isso, mas conheci no Hospital Infantil Albert Sabin, em 87, e daí, nesse momento, existiu uma grande demanda de crianças que não tinham familiares em Fortaleza, não tinham onde ficar e nem condições para se tratar com mais conforto e tudo. E foi quando a própria diretora sugeriu uma casa de apoio. Hoje não é casa mais de apoio, é um lar. É muito mais do que uma casa, você entra, quer sair logo, mas um lar não, lá você quer ficar porque é aconchego, é amor, é todos olhando para o mesma direção, espiritualidade. Você sabe o que é espiritualidade? Irmã, eu acredito que a senhora pode me explicar melhor o que é espiritualidade. Eu Pois é, acho que eu não conseguiria definir com as suas é, palavras, mas sábias eu digo de uma palavras. maneira simples, espiritualidade é você pôr em ação aquilo que você, porque se você faz a oração e não faz a boa ação, você não tem espiritualidade, você só tem a oração. A espiritualidade vem junta com a boa ação, com atitude. As pessoas têm atitude. Então, o grupo que eu estou, que nós formamos essa comunidade leiga, ela tem ação, tem atitude. Nossos voluntários, nossos colaboradores, todos aqueles, a sociedade em si, a TV Verdes Mares tem espiritualidade porque tem olhos à frente, vê a situação das pessoas e vai e corre para ajudar. Chega junto. É isso a espiritualidade. E o outro carisma é a fraternidade, porque nós vivemos em fraternidade. Moramos juntas, as irmãs estão juntas, alguns voluntários apoiando em tudo, né? Outras mais de fora, mas também participando dos 15 projetos sociais. E é uma diversidade de atividades, junto com as universidades. Tem a Unifor, tem a UES, todas as universidades estão lá fazendo a sua contribuição com atividades recreativas, experiências científicas, tudo eles fazem no lar, amigo de Jesus. Está muito gostoso, sabe? E a caridade é o que Jesus quer de nós. Sem caridade não há salvação. Não tem como Então, você. solidariedade, a Fraternidade fraternidade e e caridade. 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 São os três Caridade pilares é. do é movimento da, que a da, senhora fundou. isso. Isso aí, junto com as obras sociais. Obras sociais de misericórdia. Nós precisamos focar na misericórdia. A misericórdia também nos salva, porque se for pelos nossos méritos, nós não temos. Pode fazer o que fizer, ainda não é pouco. Deus é que salva, é Deus. É Jesus que está na frente da gente para a gente poder pôr em prática as obras de misericórdia sociais, espirituais e também corporais. Dá de comer aquele que está com fome, dá de beber aquele que está com sede, acolher, enterrar os mortos com dignidade, ensinar aqueles que são ignorantes, né? Ignorante no sentido de estudo, né? Educar. E tudo isso é um conjunto que faz com que a comunidade, né, a nossa comunidade lá, Amigo de Jesus, e o nome jurídico é Associação dos Missionários da Solidariedade, e que produz tudo isso também divulgando a Divina Misericórdia. Nós temos aqui, eu tenho aqui a medalhinha, ó, Jesus da Divina Misericórdia, onde nós estudamos o Diário de Santa Faustina. Ela falou com Jesus, ela escreveu um diário, o diário foi dito pelo próprio Jesus, então a gente faz muito isso, a palavra de Deus, o texto de Nossa Senhora, o texto da misericórdia, a Bíblia, a missa, os sacramentos, a Igreja Católica, tudo que a Igreja Católica ensina, nós estamos praticando. E essa missão já dura aí quase 40 anos. Mas é Essa isso mesmo, missão a que a senhora missão tomou para a sua vida. e muita E felicidade. de muita felicidade. Olha, Em algum momento a senhora teve medo ou dúvida sobre como iria sustentar esse trabalho? Porque é um trabalho, assim, é tão grandioso, é tão precioso. Em algum momento houve aquele momento de apreensão, de medo, de dúvida, assim, será que eu vou conseguir sustentar tudo isso? sabe o que ecoou na minha cabeça? Desde que eu falei com o Papa João Paulo II, 4 vezes eu estive com ele, e ele dizia assim: não temas. E aquilo eu não tenho mais medo. Não tenho, depois que ele falou essas palavras, até anteriormente eu já tinha aquela fortaleza, imagine, depois dessas palavras, não temas. E não tem mais, então não temo.
A gente tem desafios, a gente tem momentos que olha para um lado para o outro, mas assim, mas isso que está aqui comigo, isso que eu estou fazendo, não é meu. Outra coisa, viver o momento presente. Tudo acontece na hora de Deus, não é na minha hora, é na hora de Deus. Apesar que a gente tem uma agenda, a gente tem uma perspectiva, a gente tem os empreendimentos para fazer, mas é na hora de Deus. Eu posso até querer adiantar, mas não acontece, acontece na hora de Deus, especialmente para nós, as irmãs do Lar Amigo de Jesus, a gente tem muito isso, muito ciente essa mensagem, né, no nosso coração, na nossa vivência. É a hora de Deus. Agora, nós não podemos também esperar ficar de mão cruzada, não. Exatamente, fazer a nossa parte Fazer a também, nossa né. todo dia viver o momento presente, assim como a gente vive com essas crianças. Essas crianças ensinam muito a gente. Nós estamos convivendo com anjos, com pessoas com criancinhas que é aquela criancinha que nosso Senhor falou: "Vinde a mim as criancinhas", Sim. pois eu faço isso todo dia, vinde a mim. Eu aqui vou já fui hoje no hospital deixar as criancinhas, os 2 carros foram, o meu carro vai mais cheio, né, porque eles querem ir comigo E fazendo. olha, a irmã Conceição vai dirigindo, a Kombi dela é conhecida. Ela vai lá, ó. Agora é van, Hã? agora é van, Agora é uma van? van, Oh, é o maravilha. É o micro-ônibus, olha. micro e aumentou Olha, então? Antes era uma quatro Kombi, né, era, pessoas. lembra? A Kombi É era a A conhecida. Kombi foi também eu até fiquei até com saudade da Kombi, mas a van, ela dá mais conforto para as crianças. Claro, com toda Tem certeza. ar-condicionado, tem mais segurança, ela tem mais moral e também, eh, leva mais gente, é o que foi isso que foi o objetivo maior, levar mais crianças para a gente poder não só levar para o hospital, mas também passear com as crianças, ir para a praia, ir para o shopping, ir para uma praça, que é essa pracinha aqui, de vez em quando eu estou aqui com ela, estou aqui. Olhando aqueles quadros que tem ao redor, quem foi, né, o Esquerós, tudo isso. A gente está sempre por aqui Que legal. também, A senhora falou que conheceu o Papa João João Paulo Paulo. II. Foi o único papa que a senhora conheceu ou conheceu outros? Porque eu acho que, se eu não me engano, na minha geração já são 4, já passaram É, 4 papas. A senhora não, conheceu pessoalmente só o só o João João. Paulo, os Como outros a foi esse gente tem encontro? eu A tive senhora muito pode amor, compartilhar com Paulo a gente? VI é muito mariano, né, mas o João Paulo II ele tinha uma energia diferente. Ele tinha você chegava, quando ele chegava, ele chegou mesmo, ele fazia presença em todo sentido. Então eu me encontrei com ele quando ele veio, nós fizemos missões com a vinda dele em 1980, né, nós fomos avisar, a minha área era a área do Lagamar, aquela São João Tauap, Lagamar, a gente ia falar que o Papa viria ao Brasil, Então foi aqui no Brasil esse encontro? especialmente em Fortaleza. E Olha. que a gente tinha que se movimentar, a gente poder se aproximar dos sacramentos, para receber um papa, tinha que preparar espiritualmente. Então, era isso que nós fazíamos. Nós tínhamos uma formação, né, com o nosso arcebispo, e foi o Dom Aloysio Lochat, que eu também tenho uma referência muito boa. Eu trabalhei com ele também junto, em todas essas pastorais, essas missões. E aí eu estive na Igreja da Prainha, teve uma reunião com as religiosas e eu fui convidada também. Uma felicidade, né. E o Muito outro grande. muito grande, eu estive assim olhando aqui, peguei na mão dele assim, passou assim, aí eu disse: "Meu Deus, essa sim que está dizendo alguma coisa para nós", não precisa nem falar, só a presença dele. Depois estive no próprio estádio, né, nós colocamos nessa época tinha a combizinha, eu já ia levando as crianças com cadeirantes, colocamos o carro bem pertinho, eles deixaram a gente entrar com o carro. E também quando eu fui para Roma, né, eu fiz uma viagem com o Shalom, junto com, a gente saímos daqui em 13 de dezembro e no ano 2000. Em 13 de dezembro chegamos em janeiro de 2001, e não nós estivemos lá com o Papa novamente, lá, e foi a abertura do Ano Santo, as portas, né, da igreja para o Em Ano todos Santo. esses encontros, o Papa O João Paulo Papa II. João Paulo II, ele já estava mais velhinho ainda, mas ele passou, assim, perto de mim, eu ainda peguei na roupa dele. Fiquei Ah. bem pertinho na hora, 2 vezes em Roma e aqui 2 vezes em Fortaleza. E eu tive, assim, a sensação de ter conversado muito com ele, pela mensagem que ele deixou, pelos estudos que nós fizemos, que era o peregrino, né, era o peregrino do mundo, Sim, o era. missionário, onde beijava o chão, onde tinha aquele olhar, um olhar assim, piedoso, de compaixão, de amor, amor à igreja, amor às pessoas. Ele abraçava,
ele não rejeitava, sabe, ele abraçava todo mundo. Então era uma espiritualidade que me deu muita fortaleza para essa missão que eu tenho hoje. Então não temas, quando você me fez essa pergunta, eu me lembrei logo dele. Não temas nada. Então, nada que eu vejo de dificuldade, eu não acho que é uma dificuldade, é uma coisa que a gente deve passar, que serve para o nosso crescimento, para a nossa santificação, para a nossa salvação. Tudo que a gente passar. Até eu. Olha, essa semana passada, eu aprendi aqui, foi o dia que foi dia de trabalho, como é que chama? Acidente de trabalho. Eu Sim. deixando as crianças lá no Peter eu desço, abro a porta, boto a escadinha, tiro todo mundo, a mãe, a criança. E aí, às 4 da frente, terceiro rápido, né? Porque tem uma história de uma fila lá dentro para pegar o cartão no Todo mundo hospital, querendo chegar logo, querendo né? chegar e eu abraçando, deixou a porta aberta e eu encostei assim na hora que eu fui pegar uma outra criança, encostei, aí a porta pá, bateu aqui. Aí quando eu puxei a porta, porque a porta fechou no meu dedo, eu olhei Ah, assim, imagina a dor. oh Senhor, obrigado, que não foram os 4, 5, os 4 dedos, foi só um, Pois tem que lembrar sempre só do um, lado bom da da só da da um. da da Ainda da corri, história. eu disse: "É melhor eu ir para casa, porque como é que tá aqui já, Gente, ficou pretinho a ficou". unha. Eu pensava: "Mas vai cair não, Vai não? vai não, tá, tô vendo, já tá ficando, ó, branquinho aqui, ó". Pois tá aí. Então, isso aqui eu bendito a Deus. Porque eu estava com as crianças e eu não foi os dedos todos, ainda dá para mim, né, locomover. Então, tudo isso a gente precisa agradecer a Deus. Tudo na vida a gente precisa acordar no amanhecer, ao anoitecer, com Deus. Sem Deus a gente não faz nada. Irmã, na sua família, na família da senhora, outras pessoas seguiram a vida religiosa? Não seguiram, mas assim, temos primos, né, eu tenho um primo, o Dom Benedito Albuquerque, que é primo segundo, que é primo legítimo do meu pai, bispo, bispo Itapipoca. E eu vou sempre lá, eu tenho até a fotozinha dele aqui. Eu vou sempre dar a comunhão. Hoje ele tem 98 anos. Ah, uma boa idade, né? Uma boa E idade. perto lá do lar, os 2 quarteirões, a gente vai lá dar a comunhão. Eu acho lindo quando eu chego, Thaís, lá, quando eu vou querer fazer as orações do misto Eucaristia, ele faz na frente tudinho. Eu não tenho trabalho nenhum, só dar a comunhão. Ele é bispo, né? E ele Exatamente. fica tão feliz. "Prima, vem cá, prima, vamos, como é que tá? Como é que tá a vida?" O aniversário dele agora, por último, foi lá no lar, e ele sempre ia pra celebrar a missa no lar. E também tem um primo também, padre, que ele foi para o Shalom, no ano passado ele se ordenou, que é o Vitinho, padre Vitor, do Shalom. E a minha família toda é assim, muito próxima à igreja, participando de tudo. Mas os Mamãe irmãos era no seguiram outras apostolado, outros ramos. casaram mais tempo na igreja, Ah. participa de tudo, meus sobrinhos, meus irmãos, tudo que tem. Hoje a minha irmã não vai para o Padre Manzotti, né, que vai ser amanhã, mas porque ela já está com idade, não dá mais para ela ir. Mas participava de tudo, todo o movimento da igreja, de oração, os sobrinhos, tudo, não deixa de ser, não. Eu realmente, isso aí não me faltou. Religiosidade, fervorosa, todos nós, todos têm muita fé, não deixa cair por nada, sabe? É sempre ânimo. E é por isso que eu sou assim. E me ajuda, viu? Ajuda o Lar Amigo de Jesus, tem a sua contribuição. Todos ajudam, até as cunhadas, porque as 3 irmãs não casaram. E os 3 homens, os 2 irmãos casaram. Então as 3 não Ah, casaram. olha só. Nem eu, né, casei com Jesus. A Paula, a primeira que sempre era aquela que cuida de todo mundo, né? É a primeira que A irmã ajuda a mais família, a a mais filha velha. mais velha, né, lá É, na minha família, na família da minha mãe, do mesmo jeito. Minha mãe é a mais velha de 11, é, então ela era a segunda mãe do é. do do dos irmãos, e Ela a que ela que leva a arrumava, ela família, que né. arrumava, tudo aquilo lá. A Exatamente. Paula, ainda viva, é uma maravilha, continua do mesmo jeito, cuidando de todo mundo, telefonando, olha o dia de fulano, olha assim, faz uma mensagem que ela passou no vestibular, tudo é assim. E a outra irmã também mora as 2 moram juntas, né, na Rodrigues Júnior, e é uma beleza cuidar da minha mãe muito bem, do meu pai muito bem. Quer dizer, a gente nunca ia abandonar, porque eu fico até assim triste quando eu vejo as pessoas abandonando seus pais, né. Sim. Não é que seja abandonar, mas deixando em algum abrigo, né. Assim, eu acho que tá certo, sem desmerecer os abrigos, são ótimos, são excelentes, ajudam muito, mas
o idoso gosta da sua família. Gosta de estar perto, É né, dos estar perto, seus, é. né? E isso Porque dá. tem aquele sentimento, e o sentimento de gratidão também, os filhos devem ter. Então, Com os pais, com os né? pais, Com toda certeza eu apoio também, eu assim, eu acho acho que que é uma isso aí coisa a gente nunca pode, não pode nu esquecer do que eles fizeram não pela pode gente, deixar né? não. Se a sua esposa disser não, e dizer: "Minha filha, você vai casar com minha família também". Irmã, a gente sabe que esse processo, assim, essa vida de solidariedade, de doação, é uma vida muito gratificante, mas também pode ser muito difícil lidar com esse sofrimento, né, assim, das crianças, com uma doença que é um câncer, que é uma doença muito difícil, que é um tratamento muito delicado. Como é que é viver todos os dias, vendo essa situação das crianças? Como que a senhora lida com essas situações, não Hum, só das crianças, mas é, dos familiares também? Que acabam vindo junto com elas, de outras cidades, de outros estados, e encontram no lar Amigos de é, Jesus esse apoio, esse acolhimento, né. Como é é, que a senhora lida com esse sofrimento diário, que é natural da doença, do é. tratamento da doença, né? Thaís, ó, a gente deve ter consciência que o câncer ela causa uma série de, vamos dizer, transtornos. Aquela pessoa, criança ou adulto, ela cai o cabelinho, fica diferente, ela deixa de estudar, ela envolve muito a família. Aí eu digo até assim, quem é rico fica pobre, né, porque Uhum. se deixa totalmente fica voltado para aquela pessoa que está, né, aquela criança, podemos O assim, tempo parece que para pra para dar o para o cuidar, para o tratamento. tratamento. Exatamente. Mas tem um lado positivo. O lado positivo é você valorizar a vida. A família fica mais unida. Se tiver alguma confusão na família, Esquece apazigua, tudo. esquece. Claro que tem alguns casos, até o pai abandona, a mãe assume, tem alguns casos desse sentido, mas No no geral, geral não, no geral não. Então a pessoa fica mais valorizando a vida. E quando se trata de criança, aí é que é importante, que é lindo, porque a criança ela tem a inocência, a pureza, ela não tem aquela noção que aquilo é tão grande. Ela sabe o que está passando, ela sabe que ela sente na sente pele, na né, no pele, dia a no dia, no organismo, que organismo. muda tudo, a situação toda. E é por isso que o lar amigo de Jesus existe. A família a família, ela também pesa muito, né, a mãe tem que deixar os outros outras pessoas, né, os avós, porque sempre tem muito filhos, né, esse pessoal do interior tem muito filho. Muito, muito. Graças E a eles todos não Deus, podem vir, né, não e ficam lá podem. no interior É. e a mãe vem En com o filho então paciente. tem que ter uma renúncia, mas o interessante é que o lar Amigo Jesus tem uma outra maneira de lidar com todo esse contexto, tudo isso. Porque tem um ânimo, quando chega no lar, já temos as irmãs para receber, os voluntários, assistente social, já colocando ela em todos os benefícios que ela vai ter. Às vezes até se assombra assim: "Puxa vida, eu vim para cá, o que que eu estou fazendo aqui nessa cidade? O que que eu estou fazendo aqui?" Uma freira do me você sabe que a freira, aliás, tem umas que: "Ah, meu Deus, uma freira, como é que eu vou lidar com uma freira na minha frente?" Ah, tem gente que Tem passa assim mas um por quê, certa irmã? discriminação, não sei, porque a freira é muito reservada, né. Então, mas quando chega questão de minutos, já está tudo alegre, ela chamando a gente de mãe, de magre, porque vê que as irmãs são diferentes. Elas, no geral, todas as irmãs são assim, só que no momento a pessoa parece que tem o mundo delas, né, quando chega com a freira acha que vai ter: Agora vamos começar a rezar", né. Aí as pessoas têm a vida, aí quando vê a situação, vê as irmãs nessa acolhida e dizer assim: "Essa casa é sua". Esse lar é seu. Ela: "Olha, mas eu moro no interior", mas agora você vai ter um lar, uma casa fora da sua casa, um lar fora da sua casa, que é o lar amigo de E leva um Jesus. tempo, né, naquele É, início ali, leva um tempo para é, que elas entendam tudo isso, né. leva um pouco de tempo, Pouco né, tempo. porque tem o exemplo das outras colegas também, ela chega e diz assim: "Essas mães com os filhos tudo doente e ficam tudo sorrindo, dando gargalhada, participando das coisas, eu não". Aí quando daqui a pouco está do mesmo jeito. Eu tive, há 2 semanas, uma mãezinha veio nessa situação, chegou logo chutando, sabe, "Não vou ficar aqui", não sei o quê, botando, quando foi no outro dia, abraçando, disse assim: Mãe, aqui é muito bom, deixa eu trazer meu marido para cá, meus filhos", já vendo de outra maneira, porque de fato é de imediato a transformação. Nós cuidamos da disciplina, da alimentação, da nutrição,
com toda aquela equipe, as outras irmãs, os voluntários. Nós temos os voluntários para todos os projetos sociais, pedagógico, nutricional, e todos os próprios colaboradores. Nós temos 30 funcionários, são 47 voluntários, e nós, religiosa, 4, né? E estamos, assim, totalmente voltados, domingo a domingo, para todas as situações, que cada caso é um caso, cada caso tem uma situação. E todo dia a gente precisa recomeçar, porque vem uma mãe novata, e quer começar tudo de novo para poder engajá-la na comunidade, participar das palestras, É crescer mais do que cuidar de uma criança, é de uma família, de uma né. Quando uma família. criança adoece, a família também adoece, né. E, A família, carrega junto com ela é, essa dor do tratamento, né, que faz parte, mas tem que olhar com esses outros olhos, né, é, de ressignificar, de valorizar a vida, a fraternidade, a união, também tem esse lado tenho esse maravilhoso, lado né. e também ela aprender algo mais, para não ficar só dependente de projetos sociais, ela aprender a cortar cabelo, fazer um crochê, O lar também fazer oferece isso. oferece, né, os projetos sociais, É a muito grandioso esse costura, trabalho. tudo. E depois tem um lado de lazer, tem a zumba, ontem foi zumba. Zumba, pá, pá, tem todo esse lazer, o cuidado com as crianças, tudo isso nós fazemos para proporcionar a cura da criança, a autoestima, a vontade de viver, o entretenimento, para a coisa ficar mais leve. Nós vamos para o hospital, mas nós não vamos pesado, nós vamos leves, porque nós Sim, sabemos que no hospital ninguém sabe o que vai acontecer, né. Uma exatamente. notícia, uma Pode uma ser que vai e não consiga um infelizmente voltar. um tratamento que não deu Sim. certo, alguma coisa assim. Você veja que eu sempre conto esse exemplo, que o garoto aqui do meu lado disse, "Irmã, quando eu voltar, eu vou voltar sem a perna". Eu olhei para ele e disse: "Mas vai voltar com a vida? O que é melhor, a perna ou a vida?". Aí ele disse assim: "Volta aí, Luiz Gonzaga, vamos cantar". Então já modificou a cabeça dele, já tirou aquela preocupação, né. Vai dar tudo certo. Ele viu isso, vai dar tudo certo. E ele voltou, e ele hoje já casou, esse menino. Oh, Eu conto sempre, bênção. ele é o Cícero, em Juazeiro do Norte. Ele já casou, E assim como está a história dele, tocando. devem ter outras histórias marcantes. Muitos, muitos, muitos. E alguns que por algum motivo a doença estava muito avançada, e às vezes as mães, a gente estava lá consolando a mãe, eu já vi esse exemplo, não foi só de uma, foi de algumas, ela dizia assim: "Deixa eu ficar aqui". Eu disse: "Por quê? Você tem que continuar a sua vida, tocar a sua vida agora. Você tem sua casa, seus familiares, sua vizinhança, que você gosta, tanto que você conversava". Disse: "Mas eu não aprendi ainda algumas coisas aqui. Eu tenho que aprender a costurar". Aí disse: "Quantos anos você teve aqui?". "5 anos". "E aí não aconteceu nada esse tempo?". "Não, outras coisas, mas eu queria", mas isso é uma desculpa para querer ficar. Por quê? Porque fui amada, porque conheceu muitas coisas, porque se entrosou, viu a nossa luta constante, né, todo dia, sem desanimar, porque nós não estamos desanimados com nada. E irmã, uma pergunta que eu tinha, como é que a fé orienta o seu dia a dia? Existe algum versículo ou ensinamento que acompanha a senhora em todos os momentos? Porque assim, a irmã Conceição, ela administra todo lá, mas participa praticamente de todas as funções lá, faz um pouquinho de tudo, né. E como é É. que a fé orienta esse seu dia a dia? Tem algum versículo, algum ensinamento que, assim, faz parte de algum desses momentos, assim, que é mais forte, assim? É, nós temos orações todo dia, Uhum. então nós não podemos deixar que fazer com a peteca cair, né. Sim. Nós temos que estar fortalecida. Por isso que as pessoas perguntam: "Por que que a senhora está sempre assim alegre?". Porque eu me renovo na oração. Uhum. É aquela que tem o fardo é leve, né, Jesus, ela leva o nosso fardo, o fardo que muitas vezes a gente aumenta mais, mas Jesus nos coloca na leveza. Esse é o versículo, é aquele: "Vinde a minhas criancinhas", também é muito importante, porque também faz com que a gente se renove. A gente canta muito, nas refeições, músicas variadas e um momento de catequese. É um momento de catequese, são nas refeições, porque às vezes, por algum motivo, não entra na igreja, a missa é muita gente, aí não pode, mas tem um alto-falante, viu. Nós temos, eh eh eh
alto-falante em todo canto, a gente Sim, escuta já todo fui mundo. lá e eu já É, já percebi então, isso. todo mundo escuta, nem que não queira assistir a missa, mas a missa está todo mundo lá. Graças a Deus, nossos padres são muito bons, eles são muito abertos a qualquer tipo de religião, não tem nenhum problema. Então, a gente dá catequese e a gente diz assim, ó, o importante é amar como Cristo amou e nos ensinou verdadeiro amor. Por isso eu vou te amar, vou te amar, vou te amar, vou te amar, vou te amar como Cristo amou. Por isso eu vou te amar, vou te amar, vou te amar, vou te amar, vou te amar como Cristo amou. Oh, oh, oh. E a gente canta essas Eita. musiquinhas, e aí vai introduzindo a catequese, e que é muito importante para esse momento. Sem Deus a gente não faz nada. Eu digo muito isso para as mães, mãezinhas. eh, não pense que o médico ele é tudo, não. Ele é um instrumento de Deus. Coloque, diz assim, que o médico seja instrumento de Deus. Não seja ele que vai fazer tudo, que Deus faça por ele. Eu digo dele assim, confia nele, no médico, mas também confia que Deus está presente. E aí a gente vai vendo os sacramentos, se alguém precisa ou não. E a gente vai, então, lendo a Bíblia quando uma mãezinha é de outra religião, é evangélica. E no final das contas, elas terminam tudo, é assim, um respeito tão grande um para o outro, que ela, essa mãezinha que eu falei há pouco tempo, não, eu sou evangélica. Quando foi depois, disse, cadê o padre para pedir a bênção? Quer dizer, ela já vai vendo que todo mundo está de boa, está de bem, não tem nada, ninguém contra ninguém, tudo é para reinar a paz, o bem, a virtude maior de ajudar essas famílias. Elas veem a situação nossa correndo 24 horas no ar, né? A gente está lá sempre atentas, São mulheres apoiando mulheres lá dentro apoiando, do lar, seja lá né. na cozinha, seja na recepção, seja na igreja, seja nas atividades com os voluntários, na parte pedagógica, na parte das oficina, nas palestras, na zumba, que a irmã também faz zumba, viu? Está com Faz. elas. Então, tudo isso é importante demais. Irmã, diante de tanta atividade que tem lá dentro do lar, existe espaço para algum hobby? A irmã Conceição tem algum hobby? O que é que ela gosta de fazer, para além das atividades do lar, das orações, né? O que é que a irmã Conceição gosta de fazer? Tem algum estilo musical que gosta também? Essas Olha, curiosidades que a gente tem que a pois é. gente tem. Meu pai era também veterinário, gostava muito, e nossos irmãos todos gostam de muitos animais. Hum. Então, nós temos dois gatinhos lá na nosso reduto lá, e uma cachorrinha vira-latazinha no nosso anexo. Sim. Então ela está lá, a gente todo dia tem um cuidado e dá o melhor para ela, dar atenção, abraçar. Os gatinhos estão fazem orações com a gente. O cachorro, como pode ficar, fica no outro cara por causa das crianças, né. Então a gente vai todo dia lá, abraça, dá um passeiozinho com ela, e coloca no carro. E é assim, eu gosto muito, nós gostamos muito de Um dos animais. hobbies, então, é É. cuidar dos Cuidar animais, dos então. animais e não gostar que quem maltrata os animais. Quer ver a irmã zangada, se tocar num animalzinho, porque eles estão indefesos, como as crianças, né, são indefesas. A criança ainda pode dizer assim, né, o animal não, ele se recua, ele até nem depois que recebe um maltrato, está lá novamente. Assim também é a criança, né, a criança está todo tempo em paz, ela não tá de briga, ela não é de briga. Naquele momento, só por causa de alguma coisinha, um brinquedo, uma coisa, depois está tudo bem. Às vezes os pais estão em atritos, mas a criança não. Falando nisso, no cuidar das mães, nós temos um empreendimento, nós fazemos muitos empreendimentos, tanto dentro da instituição, como fora da instituição. Fora que eu digo assim, para o mesmo fim, Uhum. que e nós estamos com um empreendimento agora, que vamos estar aqui para dezembro, nós vamos reabrir a Casa da Travessia Solidária, que anteriormente foi inaugurada com um objetivo na época da pandemia, que era para retirar aquelas mães, aquelas famílias que estavam no hospital, nos corredores, com as crianças na UTI, e nós acolhemos na Casa da Travessia, porque é a travessia solidária, que não está só, está com pessoas de bem ajudando, e que deu muito certo. Nós tivemos que, por organização, a própria casa não estava muito bem, então nós fechamos 2 vezes e agora vamos reabrir com um outro objetivo, não é mais para atender, assim, acolher para dormir, porque essas famílias estão no Lar Amigo de Jesus, que é bem mais fácil a gente, conduzir todos os trabalhos com elas, junto com toda a equipe do Lar Amigo de Jesus. Esse,
a Casa da Travessia Solidária, que foi uma campanha do ano passado, inclusive o Iguatemi nos ajudou muito, a Renata Gereissati, a Bolero e a construtora Mendonça Aguiar, que estava aniversariando e lançou uma campanha não para arrecadar nada, mas era a corrida pela vida, que as pessoas fossem se espelhando na Irmã Conceição, a vida correr, né, para a vida, então é nas esteiras, que corresse 30.000 quilômetros em 2 meses. Então, todo mundo correu, até o cachorro foi lá, todo mundo, os colégios, todo mundo correndo para completar 30.000. Eu fiz o E lançamento desse Correr para a Vida, né? corrida pela vida. Corrida pela Vida. Eu fiz o lançamento, lindo demais o projeto, a Lindo proposta. demais, lindo demais. E era para reformar essa Casa da Travessia Solidária num outro modelo. Então, nós estamos já no finalmente, Oh, hoje coisa mesmo, não é, boa! então nós vamos cuidar dos cuidadores. Nós vamos ter uma série de atividades lá, desde terapia, dentista. Não vai mais atingir só aqueles que estão hospedados no lar, mas também todos que estão no Hospital Infantil Alberto Seib e na Associação Peter Pan, no Hospital Peter Pan. Então, nós vamos ter mais, e o mais importante, com voluntários. Inclusive, agora, se alguém estiver escutando, né? Eu tenho certeza que está, Isso! porque aqui tem uma audiência total, que queiram se voluntariar, um dentista, um médico, um terapeuta, um psicólogo, para atender 1 hora, 2 horas, essas famílias que vão estar lá, e a gente vai dar essa força, não vão mais se hospedar, mas vão passar o dia em alguma necessidade que elas estejam Então precisando. a casa está Oculista, precisando de voluntários de para poder voluntários começar essa parte do especializados, né, em funcionamento. alguma Perfeito. conversar, fazer terapias com essas famílias. Estão com os meninos. É um quarteirão do Peter Pan Alberto Seib, está no meio lá. Sim. Então, seria isso a proposta, esse pedido maior A gente, de vamos aproveitar, voluntariado. pessoal, que a gente já está aqui se encaminhando para o fim do ano. A gente sabe que novembro, dezembro, parece que É, o espírito, né, esse gesto de solidariedade cresce nos nossos corações, né, de uma forma é, mais especial, fim do ano, Natal chegando e tudo mais. Então, quem está nos escutando, nos assistindo, aproveita esse período de fim de ano para fazer esse gesto de solidariedade, doação, doar também um tempo de si. É é, também um gesto muito grandioso, né, muito irmã? A gente grandioso. está numa fase da vida tão corrida, né, onde a internet ela consome a gente de uma certa É, forma. Então parar e dedicar um pouco de si, do seu tempo, do que você aprendeu e compartilhar com o outro, isso é de um poder gigante. Então a irmã está fazendo esse apelo para que você que está nos escutando, nos assistindo, possa participar de alguma forma, se voluntariar. E o que que a senhora acredita, irmã, que as pessoas mais precisam redescobrir sobre o sentido de solidariedade? Como descobrir, como despertar dentro de si esse espírito de solidariedade, irmã? o espírito de solidariedade desperta através de a pessoa querer ser feliz. A gente só é feliz quando a gente reparte aquilo que tem. Inclusive, a sua profissão, o que você tem, o que Deus não lhe deu dons, não deu carisma para você, não deu tanta coisa boa, deu tudo para viver. Então, reparta, aí você vai ser feliz. Quando você é feliz, você vai ao encontro da solidariedade, de ajudar o próximo. O próximo, ele está bem próximo, ele não está longe, não precisa você ir lá para o outro continente, não. Você pode querer ir para passear, mas aqui perto existe um outro continente, que é o da solidariedade. E Se que tem muita você gente que pode, precisa. muito de compaixão. Eu recebo muitas pessoas para conversar, essa questão não só espiritual, mas também psicológica, mental, e desarmonias. Eu recebo essas pessoas que vêm conversar, jovens, até adolescentes. Os pais chegam lá, olha o que está acontecendo, essa criança, meu filho está. Eu vou até para os colégios, porque está havendo não sei se é o celular, que parece que a queixa maior é com o celular. A queixa maior é que estão atendendo o celular e não estão atendendo a socialização, a comunidade, a vida das pessoas umas com as outras e o ajudar uns aos outros. Eu vejo muito isso. Ser solidário também na compaixão, ser solidário, esquecer mais esse celular. O celular é muito importante para a gente resolver algumas situações que a gente precisa telefonar, resolver. Ela melhorou muito, mas nesse sentido de você estar totalmente a serviço do celular, não é bom, não é bom. Então, eu acho que isso aí foi muito. Então,
para ser solidário, você precisa ter uma ação voluntária, desprender-se. Você vai com a sua família no lar. As nossas voluntárias, tem voluntárias com 85 anos, 90, voluntárias que estão lá abraçando, vão para o mercantil, e elas dizem assim: nunca envelheci. Eu vejo as pessoas com essa idade, até com 60 anos, 50 anos, 40 anos, 30 anos, já cansado. E nós estamos aqui no voluntariado lá, Amigo de Jesus, se renovando todo dia. Todo dia se renova. Por isso essa jovialidade toda aqui, essa alegria, essa força de viver e de se doar ao próximo. Irmã, a gente está chegando ao fim do nosso episódio, o papo foi maravilhoso. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para quem está nos escutando, nos assistindo, e também como que as pessoas que estão aqui nos acompanhando podem ajudar o Amigo de É Jesus, claro. né? A gente sabe que com doações, né, com essa ajuda que o lar está aí fazendo um trabalho tão bonito, tão importante para a vida dessas crianças, desses adolescentes e familiares. Então, como que as pessoas podem ajudar essa doação que é tão importante para a continuidade desse trabalho, né? Isso mesmo. A mensagem seria de humanização. Que as pessoas fossem mais humanas, mais espiritualizadas, mais se dedicasse a uma causa. Eu me dedico também ao Lions, olha aqui, Lions Clube, que é uma organização internacional, que é tão bom, que abraça as causas maiores, né, internacional. E é tão bom essa parceria. As pessoas se dedicassem ao Lions ou em um outro, ou Rotary, o que fosse, e o lá, amigo de Jesus, para ser feliz, para não envelhecer, para ficar entusiasmada, para ficar animada. Em qualquer situação, você não ficar, não esmorecer com nada. E outra coisa, a fé seja movimento de fé. Se engaje na igreja, importante. Hoje eu vejo as coisas diferentes, sabe? Às vezes, irmão, como é que está o mundo hoje? O mundo está melhor. Ele está melhor. As pessoas estão indo mais para a igreja. Passei uma época, eu fiquei até assim, meu Deus, será que vai fechar as igrejas? Mas hoje não. Estão se abrindo. Nós temos um Dom Gregório aí missionário. Ele já chega a ser papa, viu? Ó, Porque ele está tão animado, né? Agora o padre Manzotti, o padre Marcelo, tantos padres, os padres da nossa igreja, nossos padres, um padre Tom que toma conta dos enlutados, que celebra para nós. Ele toma conta das pessoas enlutadas. Maravilha, né? É tanto o padre Marcelo da Igreja da Beira, os sacerdotes, os pastores também. Eu vejo assim uma abertura muito grande para a fé. E a fé faz parte do nosso viver. Sem fé, nós não podemos também passar muito longe, não, das coisas boas, não. Então, se as pessoas sejam mais humanas, para ser mais humano, se você escolher o lá, amigo de Jesus, você vai escolher bem, porque você vai ver a resposta lá. Você vai ver as criancinhas tudo limpinha, lá, tudo bonitinha, chorosa, animada, abraçando. olha, você Elas entra no lar, abraçam. amigo de Jesus, é uma paz. A gente sente a presença de Deus muito, muito firme lá, irmã, assim, é porque eu fui já várias vezes, inclusive tenho que voltar, porque tem tempo que eu não vou lá. Pois é. Fico aqui o meu compromisso para eu Vá lá, voltar sentar lá. no chão Só com as de crianças. sentar, de conversar com as crianças, isso faz um É, bem pra gente, um bem pra faz, elas, né? faz muito Ali é bem. uma troca que a gente leva pra vida toda. Então, irmã, É, dê e, direitinho como é que é o é, contato do lar, como Thaís, é o que faz. seguinte, nós temos a nossa sustentabilidade, nós precisamos sustentar essa missão. Uhum. Essa missão é sustentada não só pelo voluntariado, mas pelas ações. As pessoas podem doar só tudo. É que a lei do Lavoisier, tudo se transforma. Desde as coisas usadas que você tem em casa ou novas, ou que quiser doar, você pode doar à vontade. A qualquer hora, sempre tem alguém para receber. Para visitar, é bom você marcar, porque às vezes eles estão no hospital, alguma coisa assim, Tem precisa as marcar. atividades, né, do E lar. até mesmo, para saber a hora que estão tomando cafezinho, para a gente tomar café juntos, para Oh, a gente brincar rapaz. juntos, né? É bom, porque tem uma hora que eles estão no repouso. Então, você pode fazer a doação de todas as formas. E existe um bazar que a gente precisa manter, as coisas que chegam no lar, a gente tira tudo que é para as famílias e o resto a gente coloca no bazar, na lojinha, produtos novos e seminovos, pode ir lá para também adquirir o produto. Temos também, eu chamo até uma loja maior com muitos móveis, que a gente recebe móvel quebrado e transforma, e as pessoas compram no amor, Realmente e recebe quase tudo, recebe hein? tudo, tudo, tudo. E a oração, e também o voluntariado, um outro voluntário que nós estamos precisando
de terapeuta ocupacional e de música, de musicabilidade. Não é para ensinar música, não. É para fazer uma terapia de música. Cantar, tocar um violãozinho. Nós temos uma sala esperando você para ir ocupar essa sala Oh, que irmã, hoje tomara que não esse tem esse podcast voluntário. ajude. Não tem esse voluntário de música. Eu preciso desse voluntário de música. Venha lá, você não precisa ser. Um Não, especialista, um não, não, professor, não precisa. Sabe não. tocar algum Você bate o instrumento? tamborzinho lá, nós temos todos os Pronto, instrumentos. Foi um projeto perfeito. maravilhoso, mas precisamos botar à frente. E o lar vive de doações. As doações podem ser alimentos também, alimentos, materiais de limpeza, material de higiene pessoal, aliás, tudo. E vocês podem até trocar o seu aniversário por um presente para uma criança. Olha Muitas vezes, aí. né? Eu vou fazer meu aniversário, meu presente vai ser para o lar, amigo de Jesus, um lençol, uma toalha, ó, uma eletrodoméstico, alguma coisa. Então é bom demais. Liga para lá para saber o que está faltando no momento. Oh, irmã, olha. E o E o Pix, Pix? tá aqui, o Pix, ó, é o CNPJ, né? Você pode ligar para o telefone, aí você pega, você coloca depois aí, né? Eu coloco aqui, a 11 gente vai colocar aqui na tarde, o 368, pessoal aqui embaixo. Vocês isso, podem acessar lá o Pix e o direitinho, o contato, o telefone, tudo. telefone, a gente deixando aqui tudo para que você realmente, ó, não deixe de ir, de ajudar Olha a de alguma forma. vibração, olha Ó, a ó, 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 vibração, ó. ó, a vibração. Irmã, um prazer Obrigado, recebê-la irmã, aqui. obrigado. Gostou? Demais, demais. Importante é Elas, não? A a vida é vida é delas, pronto, a vida é delas, delas. a vida é É nossa e nossa, a é sua nossa. vida é muito inspiradora. Obrigada. Obrigada por compartilhar tanto a sua trajetória, esse seu chamado, essa sua vocação para o bem, para ajudar tantas pessoas. A irmã Conceição aqui é conhecida, todo mundo, ó, já sabe que é a irmã Conceição com essa vibração, essa energia que só ela A tem. Vanzinha, Oh, a a Vanzinha, mas Vanzinha, como? Agora é a Van. A Vanzinha, a Vanzinha, ó, ela Vanzinha vai não, dirigindo, ela faz abrindo tudo. caminhos do bem, Abrindo abrindo caminhos do caminho do bem. bem. Passa um aqui buzinando irritado no trânsito, e aí, irmã, tia, tem uma pessoa buzinando aí atrás, vamos deixar ele passar. Aí dá um adeusinho para ele, aí ele, a irmãzinha, desculpe, irmã, desculpe. Já muda a vida, o Aí dia da muda a pessoa. pessoa. Então, até no caminho do hospital, no caminho da vida, a gente pode transformar as pessoas, né? Para ver que elas têm que valorizar a vida de outra maneira. Não é com essas coisas que estão Essas acontecendo. pequenas Não, chateações e não. raivas do Viver cotidiano. sempre o momento presente, porque o amanhã não nos pertence, pertence só a Deus. Oh, com essa mensagem que a gente vai Oração, encerrando. fé e muita boa ação. E muita boa ação. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse episódio, todos os outros episódios do A Vida é Delas, para os seus familiares, para os seus amigos, para todo mundo assistir. Curte, compartilha, comenta. O importante é você ter sempre com E a o gente. presentinho aqui, olha aqui, Oh, o livro de orações, tem todo tipo de oração aí. oh, irmã, Temos muito aí obrigada. esse chaveiro que também é um terço. Muito obrigada pela sua E a gentileza. energia das Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Santa Faustina, Jesus da Misericórdia, tem tudo aí. Oh, vou guardar com muito carinho. E a gente vai encerrando assim o nosso episódio de hoje. Um beijo grande para você e até uma próxima. Tchau, tchau.